Saiu a nova pesquisa e Pablo Marçal literalmente em choque. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova pesquisa que está aí, de certo modo, assustando o Pablo Marçal e literalmente acendendo aí também, ou pelo menos colocando em alerta, ou pelo menos colocando aí um sinal vermelho na cabeça de alguns candidatos que estão aí disputando a prefeitura, ou pelo menos uma vaga para ser prefeito de São Paulo, né, nessas novas eleições aí de 2024. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos comentar, né, ou pelo menos falar aí sobre a nova pesquisa que foi divulgada agora, que saiu aí da Pesquisa Quest, divulgada nessa quarta-feira, e a coisa literalmente complicando e colocando o Pablo Marçal de joelhos aí diante dessa nova situação, né, ou pelo menos depois do evento da cadeirada, né, que de certo modo desestabilizou praticamente o Pablo Marçal, tá? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação aí do Pablo Marçal, que está literalmente em choque e de joelhos perante a nova pesquisa. E também, consequentemente, alguns desses candidatos que estão aí na tela estão em alerta vermelha, ou pelo menos, né, estão aí extremamente preocupados. Já mencionei que eu sou o Cláudio Pereira, já pedi para você, se possível, já deixar um like aí, porque é extremamente importante você deixar um like, porque ajuda demais, beleza? Então a gente vai comentar aqui de uma maneira rápida, de uma maneira que você consiga compreender e mostrar quais são os impactos dessa cadeirada, ou pelo menos, né, dessa nova pesquisa aí que veio para colocar o Pablo Marçal em pânico e colocando ele aí de joelho. Saiu uma nova pesquisa aí, que foi feita na cidade de São Paulo pelo Instituto Quest, tá? Então isso, de certo modo, né, já trouxe alguns resultados da pesquisa, tá? Foi divulgada aí nessa quarta-feira uma pesquisa feita pela Quest, que deu início aí às entrevistas literalmente no domingo, antes da grande confusão, e também deu sequência na segunda, após o conflito lá entre Pablo Marçal e o Datena, e, consequentemente, na terça-feira, tá? E aí a pesquisa literalmente conseguiu captar as intenções de votos aí nos candidatos da Prefeitura de São Paulo, que são esses caras aí que você está vendo aí, ou pelo menos que você está vendo aí, né, diretamente na tela do seu computador ou da TV. Enfim, tá? Surgiu essa nova pesquisa. E até o evento da pancada lá da cadeirada, o Pablo Marçal estava literalmente voando, tá? O Pablo Marçal, de certo modo, estava aí, consequentemente, voando nas pesquisas, as pessoas literalmente dizendo que ele era o cara, né? Que estava aparentemente bacana. Só que houve um dado momento onde o Pablo Marçal se perdeu. Ele utilizou uma estratégia, né, de certo modo, para ver se ele conseguia ser eleito praticamente no primeiro turno, porque, consequentemente, ele iria desestabilizar algum candidato e, consequentemente, pegar as intenções de voto dele. Esse candidato aqui, na teoria, seria o José Luiz Datena. Só que as coisas saíram um pouco de controle, né? Como eu já falei para você, cada um tem a sua estratégia, cada um tem ali uma carta na manga, só que nesse caso o Datena não tinha uma carta na manga, o Datena tinha simplesmente uma cadeira na manga. E aí desestabilizou literalmente o Pablo Marçal, porque ele estava voando e o Pablo Marçal, no debate, ele falou assim, vou provocar o José Luiz Datena para ver se ele literalmente sai do jogo. O Datena não gostou muito da situação e aí o resultado você já sabe, foi essa pancada aqui. Só que o Pablo Marçal, na teoria, ele acreditava que ele iria se dar muito bem, que ele literalmente estaria ali, né, praticamente sendo eleito no primeiro turno. Só que as coisas saíram do controle, porque aparentemente seria uma ótima estratégia. Algumas pessoas já utilizaram essa estratégia, esse gancho da emoção, né, e de certo modo de fazer, no caso aí, o Pablo Marçal de coitadinho. Só que o Pablo Marçal, durante toda a trajetória dele, ele sempre disse que era o Iron Man, alguma coisa do tipo, que é um cara extremamente forte. E as pessoas viram ali o Datena como um cara com mais de 65 anos de idade, né, dando uma cadeirada no Pablo Marçal. E isso refletiu nas pesquisas, como eu já mencionei para você. Antes da cadeirada, o Pablo Marçal estava em segundo lugar, com 23% das intenções de voto. O Boulos estava ali abaixo, em terceiro lugar, com 21%. E o Ricardo Nunes com 24%. Boulos com 21%, Boulos com 21%, Pablo Marçal com 23% das intenções de votos e o Ricardo Nunes com 24% das intenções de voto. Aí as coisas, né, estavam bem para o Pablo Marçal.
até o debate. O Pablo Marçal, e isso a pesquisa mostra, tá, gente? O Pablo Marçal estava voando ali. O Datena tinha praticamente 8% das intenções de voto, a Tabata também, só que houve esse evento aqui, ó, o evento cadeira, tá? O Datena puxou uma cadeira da manga e partiu para cima do Pablo Marçal. O Pablo Marçal acreditou que isso sairia muito bem, só que não foi. As intenções de voto, pelo menos a pesquisa Quest, fez as perguntas aí para os eleitores no domingo, né, de manhã antes da quebradeira lá do quebra-pau, na segunda-feira já depois da cadeirada e na terça também. Agora saíram aí os resultados, tá? E os resultados literalmente coloca aí o Pablo Marçal querendo ou não, gostando ou não, de joelhos, tá? O Pablo Marçal está em choque, preocupado com essa situação e sabe que isso pode, de certo modo, decidir ou definir aí quem será aí, consequentemente, o prefeito de São Paulo. Pablo Marçal, como eu já mencionei para você, estava com 23%. Agora ele caiu, está literalmente aí sem saber o que fazer. Mas vamos lá. Bem, o que acontece? O Pablo Marçal estava com 23% das intenções de voto, agora está com 20%. O Boulos estava com 21%, agora está com 23% das intenções de votos. E o Ricardo Nunes manteve aí com 23% das intenções de votos. Então, você vê que o evento cadeirada complicou para o Pablo Marçal, tá? Mas e o Datena? Datena saiu, a Tabata aí variou, né? Praticamente a Tabata perdeu aí 1% das intenções de voto, porque não apresentou nada que mudasse a história de São Paulo, como deputada também não fez nada para poder mudar a história, né, aqui do estado de São Paulo, enfim, né, como deputada não fez nada e como prefeito as pessoas já se ligaram que ela não vai fazer nada. Então, ela caiu. O Datena estava com 8% das intenções de voto e ganhou 2%, ou seja, tá aí com 10% das intenções de votos, tá? Então, as coisas melhoraram para o José Luiz Datena, melhoraram muito para o Guilherme Boulos, piorou para o Pablo Marçal, né, que estava praticamente no segundo turno e foi aí, agora já está fora, e para o Ricardo Nunes só simplesmente acendeu um alerta, mostrando que mesmo com a quantidade de propagandas que ele tem feito aí na televisão, com apoio do Bolsonaro, mais máquina pública, né, a seu favor com toda essa situação, ele continua ainda com 24% das intenções de voto. Isso significa que se ele não tivesse a máquina pública, ele praticamente iria perder aí mais uns 5 pontos, tá? Ia de 24 para 19. Sem o apoio do Bolsonaro, então, ele não estaria nem entre os 4 aí que estão disputando a prefeitura de São Paulo. Então, você vê que é uma situação extremamente complicada, né? Qualquer evento pode mudar toda a história, essa que é a realidade, né, da política aí. Qualquer situação como um evento cadeirada pode mudar a história, e aí o Pablo Marçal praticamente agora vai ter que adotar uma outra estratégia, vai ter que pensar qual é a maneira que ele vai ter aí de conquistar o público novamente, porque 3% das intenções de voto é uma quantidade significativa, e agora o Pablo Marçal vai ter que se virar, porque o Guilherme Boulos está aí disputando com o Ricardo Nunes, que, né, ao meu ver, né, não merece, em hipótese alguma, ser prefeito da cidade de São Paulo. Aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá sendo injusto? Bem, se você parar para pensar, o Ricardo Nunes falando aqui, eu vou falar do Ricardo Nunes, do Pablo Marçal e do Boulos, assim, de uma maneira resumida e pragmática, tá? Ricardo Nunes, ele teve a possibilidade aí de ser prefeito de São Paulo e não conseguiu executar um bom trabalho durante todo esse tempo. Teve a oportunidade, tinha a máquina pública e mudar a história de São Paulo, não fez, e aparentemente só está preocupado em permanecer no poder. O Pablo Marçal não tem aí uma história na política, essa aqui é a realidade, e, consequentemente, ao meu modo de ver, não merecia e não merece ser prefeito de São Paulo, porque está sempre envolvido em algumas polêmicas e, consequentemente, não apresentou nenhuma proposta para poder mudar efetivamente a história de São Paulo. Ao meu modo de ver, o candidato mais preparado, que já vem há muito tempo lutando pelo menos favorecido, seria o Boulos. Essa que é, na minha opinião, o Boulos é o cara mais preparado. Eu não sei a sua opinião. Eu quero que você comente aí, eu acho que fulano de tal é o preparado. O Datena com a carta na manga, que no caso a cadeirada na manga, é o cara mais preparado para resolver os problemas da cidade de São Paulo. Qualquer coisa, ele puxa a cadeira lá e resolve. Bem, a minha opinião é que o Boulos é o cara mais preparado, tá? Para poder
de certo modo, sair de situações constrangedoras. O Pablo Marçal tentou provocar e mesmo assim o Boulos, né, diante de momentos tensos e conflitos, conseguiu permanecer, de certo modo, pleno. Né? Então é um cara que tem estratégia, equilíbrio emocional e já trabalha há muito tempo. Essa é a minha opinião. Agora, cabe a sua opinião. Aí eu quero ler nos comentários a sua opinião. E lembrando, mantenha sempre a postura. É o seguinte, eu fico por aqui, tem um vídeo aqui, a seguir é só você clicar. Espero que você goste, né? Se você gosta de política, você pode clicar e a gente se vê dentro de 2 segundos. Só um clique e tá tudo certo, a gente se fala.